Olá pessoal, aqui é o Leonardo, vamos à nossa reflexão semanal. Hoje falando sobre metas. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço a você que me acompanhe, que se inscreva no canal, deixe seu like e também não deixe de ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. E também, se tiver sugestões de vídeos, deixe nos comentários. Sem mais, então vamos lá. Metas. Esse é um tópico que eu colocaria um pouco controverso, especialmente nos dias de hoje, pois se confunde nessa ideia, se confunde objetivos grandes com, vamos colocar assim, metas relativamente pessoais que podem ser alcançadas, né? Até que, desde que você seja organizado e planejado naquilo que você faz no seu dia a dia corriqueiramente. Então, é um bocado estranho. E quando qualquer um diz que não é ruim ter metas, eu sempre fico um pouco desconfiado, pois na verdade acaba sendo essencial, né? Se você pretende alcançar qualquer coisa significativa, pois sem esses checkpoints pequenos que são alcançados e alcançáveis por ações pequenas do dia a dia, né? Que não exigem às vezes muito esforço, às vezes exigem apenas uma disciplina, exigem que você realmente seja constante, consistente na verdade, né? Para que você possa de fato alcançar isso. Por exemplo, uma graduação que seja. É sobre você não perder nenhuma das aulas, sobre você estudar regularmente, não tem muito segredo, né? Ou você aprender uma língua, é sobre você estudar de forma consistente durante algum tempo, alguns anos, às vezes necessário, para que você chegue em um nível avançado, fluente exige um pouco mais, mas é sempre sobre isso, consistência, né? Ou, sei lá, tá em boa forma, é sobre se exercitar diariamente junto com uma dieta, vejam, é um conjunto de outras coisas, e aí que entra a importância das metas, né? Pois se você não se propõe, se você não se organiza para visualizar isso de forma que você consiga executar no seu dia a dia, dificilmente você vai ter essa habilidade, essa capacidade de fato alcançar essas coisas, pois elas são conjuntos, são blocos que são construídos por blocos menores, que essas ações diárias são construídas no dia a dia, né? As ações diárias compõem esses mini blocos, geram esses blocos maiores que são os objetivos que todos nós meio que almejamos nas nossas vidas, entre aspas aqui. Então, é por isso que é importante saber meio que estruturar esse pensamento, estruturar as vezes mesmo que você deseja, para que você possa finalmente estruturar o que você pode vir a fazer para alcançar esses objetivos. Ou seja, se você não sabe nem o que você quer, você não vai ter como definir metas apropriadas, muito menos um plano de ação adequado, então fica sempre muito confuso. E o erro está sempre nesse ponto, né? Se você não sabe o que você quer, então qualquer coisa serve, logo você acaba não fazendo absolutamente nada. Ou seja, o primeiro passo é de saber o que você quer e a partir disso pensar, né, planejar de forma correspondente, tipo, como eu posso chegar lá. E a partir disso, definir as ações que você vai e deve fazer diariamente para ter esse objetivo. Caso contrário, é mera ilusão, um pouco assim, é buscar uma miragem, né? E acaba sendo um pouco até perigoso no sentido de que você vai também aqui num auto-engano ali, na forma de que você tá mentindo para você mesmo, dizendo que tá fazendo o que é necessário para alcançar aquele objetivo, quando na verdade não. Você está fazendo meio que mentindo para você mesmo. E essa é a armadilha, né? A armadilha é realmente pensar de que as coisas que você faz contribuem para esses objetivos que você tem de verdade, quando às vezes não são, não, podem até mesmo ser empecilhos, ou seja, se você não sabe ter se você não tem essa estrutura de entender as consequências exatas o resultado, o supra-sumo do que você faz, dificilmente você vai ter esse alinhamento em ações para atingir seus objetivos, ou seja, se remete muito a entender o que você faz e o porquê você faz daquilo, entender as genuínas motivações daquilo, né? Se é porque você precisa, porque você deseja, ou se é algo meramente impossível. E é importante saber distinguir isso, né? Pois muitas das ações humanas são, na maior parte do fruto de impulso, às vezes mesmo uma falta de autocontrole, e essa acaba sendo a verdade, né? Existe essa falácia lógica de que humanos são criaturas racionais, e nada pode ser mais distante da realidade, na verdade, que todos nós somos grande parte irracionais. O esforço é tentar ser racional. Isso que demanda um esforço, é você realmente parar e pensar no porquê das coisas e agir de forma correspondente. Mas mais que isso, realmente, na hora que você vê que você está agindo de forma impossível, é parar e pensar, se eu não preciso fazer isso de verdade, eu deveria estar fazendo isso e logo deixar de fazê-lo. Pois existe essa armadilha também, você sabe que você não precisa fazer uma coisa e ainda assim o faz, pois você meio que tem aquele desejo, vamos colocar assim, meio que racional de fazê-lo. A impossibilidade ainda assim vence, ou seja, não é algo muito sadio, não no longo termo. E se você for realmente pensar e analisar suas ações no dia a dia, como um todo, né, olhando assim de uma visão um pouco mais distante da coisa, você vê que um bocado daquilo que
todos nós fazemos no dia a dia se remete a isso, a impulsividade. E pouco do que se faz é realmente voltado para aquilo que a gente de fato almeja, para aquilo que a gente de fato quer e anseia por. Então, essa estrutura de pensar dessa forma é um bocado poderosa e cai nessa questão, né, de que se você consegue estruturar suas ações, minimamente que sejam, e eu não digo de você ser meio que se tornar meio que um robô, não, é realmente você dar a vazão nessas coisas, mas sempre se lembrando que você precisa fazer aqueles pontos que são necessários para aquilo que você quer de fato no longo termo, pois novamente se remete a isso, a uma visão de longo termo, e não essa visão imediatista, não pensando só daqui a uma semana ou, sabe, em satisfação imediata, mas pensando daqui a 10 anos, onde isso te coloca. O exemplo clássico é o quão, sei lá, importante a leitura é, eu sempre trago isso, pois eu mudei, né? Então, quanto um livro pode transformar a vida de uma pessoa? Muito. Às vezes completamente, dependendo do que você consegue absorver dele. Isso independe, sabe, do tópico em si. Uma mensagem que se encaixa, boa, genuína, transforma a vida de uma pessoa. Então, quando você se expõe a novas ideias, muda como você pensa. A velocidade no qual você muda tudo ao seu redor. Então, ou seja, se você realmente faz coisas que aceleram essa mudança interna, a tendência é que ao longo do tempo você se transforme em alguém melhor ao longo do tempo. E essa é a ideia, não dá para se pular etapas, vejam só. E esse é o ponto de se ter ações consistentes e de se ter, finalmente ter vamos colocar, essa estrela que guia o seu horizonte, né, que guia o seu caminhar aqui enquanto vivo. Pois, na ausência disso, fica muito confuso, fica uma coisa que meio sem vamos colocar assim, sem propósito genuíno. E a vida da maioria das pessoas acaba sendo assim na prática, né? Meio que aquele lema ruim brasileiro, né? Que deixa a vida me levar. Isso é horrível, isso é triste até mesmo de ser comentado e dispensado, pois é uma vida no qual você simplesmente flui, que você não tem agência sobre você mesmo, no qual você realmente não busca nada, que realmente tem essa afinidade com aquilo com você mesmo, que de fato não é uma expressão sua, ela é muito vazia, é muito vaga. E a realidade é que a maioria, assim, né? A maioria realmente cai nessas armadilhas de acreditar que está vivendo a própria essência, quando na verdade simplesmente vive uma prisão que nem sequer é visível, que nem sequer é perceptível, pois a mente às vezes está tão congelada em um estado, vamos colocar assim, de inabilidade de pensar mesmo, de falta de criticidade que não se vê, sabe, que não vê a própria prisão no qual se encontra. Então, o ideal é sempre evitar isso, e esse é o ponto, né? Sem você saber o que você quer, sem saber na direção que você caminha, a tendência é que você esteja perdido, e nessa falta de direção, qualquer coisa vai servir, qualquer coisa vai ser o bastante. E o final, às vezes, não vai ser muito satisfatório. Mas o contrário também é real. Quando você, às vezes, por mais insatisfatório que seja, às vezes, ter ações diárias, por mais que o resultado não seja imediato, eles vêm com as ações corretas, né? Pois quem pensa no longo termo sempre vence, pois esse é o ponto. A vida como um todo, porque assim, o jogo da realidade é um jogo infinito. Ele não tem, tipo, vamos colocar assim, não é você vencer as batalhas diárias apenas. Ele é uma guerra que se estende por décadas. E vence quem pensa no longo termo. Isso vale para quase qualquer coisa. Você vê isso no cenário global como um todo. Quem pensa no longo termo sempre vence. Ou seja, estruturar as suas ações sempre pensa no longo termo. Estruturar aquilo que você quer de forma planejada, cadenciada, adequadamente, sempre te trará resultados que você não vai poder reclamar a respeito. Talvez não seja num tempo rápido como todos nós queríamos, né? Quem não gostaria? Eu não vou mentir, eu gostaria que eu pudesse obter o que eu quero amanhã ou hoje mesmo, seria legal, seria o ideal. Mas a realidade não funciona assim, é necessário realmente uma construção, é necessário cultivar isso para que eventualmente possa ser colhido. Mas disso não há fuga dessa máxima, né? Realmente do cultivo. E esse é o ponto. Se você não sabe, se você realmente não sabe o que você quer, como você vai tomar as ações que vão construir aquilo que você quer? Então, sempre se remete a isso. Então, não há como desconectar essas duas coisas, né? E essa é a importância de metas, novamente. Mas mais que isso, sobre realmente saber o que se quer, saber o que de fato se quer, e não apenas o que você se acha que quer, pois tem uma grande diferença. O mundo ele é preenchido, ele é meio que contaminado por achismo de todas as partes. Isso afeta quase todos, pois
achar todos acham, mas o saber, esse é transformador. Isso só vem de experiência pessoal, isso só vem realmente de você ir lá e testar as coisas, de realmente verificar, de estudar, de se debruçar sobre as coisas, de realmente às vezes gastar um tempo que não é um desperdício, mas sim um cuidado, de realmente buscar entender mais do que o externo, mas finalmente, principalmente o interno, se entender, pois quem não se conhece acaba realmente sempre caindo essa problemática, né, que é o fluir, mas de forma descontrolada. E às vezes nem é isso, é realmente ser puxado pelo nariz na prática, né, realmente nem sequer seguir os próprios sonhos, mas mais seguir o que lhe foi imposto por pais, contexto, ambiente. Então, na verdade, acaba sendo na maior parte do tempo isso. E essa é a importância de saber-se o que quer, para que você possa de fato se planejar de forma correspondente. Pois na ausência disso, realmente nunca vai se ter uma plenitude genuína. E mais que isso, uma satisfação pessoal final, advinda daquilo de conquistar esses pequenos objetivos, de realmente bater essas metas, de realmente poder estar satisfeito consigo mesmo fazendo aquilo que você sabe internamente que vai te colocar na posição que você quer, que vai te tornar quem você deseja ser. Pois isso é o fundamental. Não é sobre o que você consegue, mas sim sobre quem você se transforma ao longo do tempo buscando esses objetivos. É realmente quem você se torna ao realmente buscar, ao tentar ser, pois é sempre sobre isso, né? Ninguém todos tentam ser e tentando são. E realmente é aquilo que você pretende até que inevitavelmente você acaba sendo. E isso parece um pouco falacioso, um pouco estranho, mas de fato é a realidade. E se você pensa assim, você age assim, se você vai fazendo essa construção, eu não vou dizer que isso seja inevitável, mas que aquilo que você busca irá chegar no seu devido tempo, vai vir. É claro que vão ter tropeços, vão ter dificuldades, disso ninguém foge, isso é a máxima, né? Desde o momento que você nasce nesse local, dificuldades são inevitáveis. Não importa só o seu contexto, não importa como bem favorecido você seja, todos vão ter seus próprios problemas, todos vão ter suas próprias dificuldades. Mas é superando essas dificuldades, superando esses problemas, superando esses entraves que são necessários finalmente, é que a gente se torna cada vez mais humano, que nos tornamos cada vez melhores. Mas não apenas como humanos, como pessoas e que devolvendo, né, agregando também. Pois não é só sobre também conquistar, é que à medida que você evolui, você ajuda, você contribui. Então é sempre um ganha-ganha, é sempre um plus, vamos colocar assim, para o contexto geral, para o seu ambiente, né? Pois ninguém perde com o seu progresso, ninguém realmente regride por você evoluir. Ao contrário, ao se elevar até nisso, se você o faz da forma correta, é claro, você eleva os outros ao seu redor, você sobe junto. E esse é o ponto final, né? É sobre não apenas se elevar, mas trazer consigo o máximo de pessoas possível. É sobre também poder dividir aquilo que você conquista, seja sabedoria, conhecimento, recursos, não importa. E nisso subir, crescer todos juntos, né? E finalmente ter, vamos colocar assim, satisfação por ser, por viver, e não viver uma vida no qual existe uma ausência disso, que existe talvez até um ressentimento por não ter conquistado aquilo que você almejava ou aquilo que você queria, mas sim um senso de gratidão pela oportunidade de estar vivo. Mas isso só vem finalmente por essa organização, por saber quem você é e a partir disso saber o que você quer e agir de forma correspondente para que isso possa finalmente cair em posição, né? Esses blocos da nossa própria vida, da nossa existência. Esse é o vídeo que eu deixo com vocês hoje. Se vocês gostaram, peço que se inscrevam no canal, deixe seu like e também não deixe de me seguir nas outras redes sociais, os links estão na descrição. E se tiverem sugestões de vídeos ou tópicos, ou até mesmo livros, deixem nos comentários que eu vou estar sempre acompanhando. E a gente se vê na próxima reflexão. Muito obrigado.